Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos acompanhe, nos abençoe, nos envolva, que possamos nessa tarde estarmos bem sintonizados com nossos guias espirituais, que são aqueles que nos conhecem a fundo, há tempos, nos conhecem na intimidade, sabem das nossas maiores dificuldades, das nossas maiores necessidades, e gentilmente cuidam de nosso dia a dia, apesar de muitas vezes nós, eu diria até a maior parte da nossa existência, nós os ignorarmos. Eventualmente a gente se lembra de fazer aquela prece sentida, né, para os nossos guias, mas normalmente a gente não faz. Eles não se importam, na verdade, com isso. Porque querem muito bem a nós. Eles são espíritos mais elevados, porque para receber uma missão como guia espiritual ou anjo da guarda, uma missão dessa não é atribuída a qualquer espírito, não um espírito ainda imaturo que vai pegar uma função dessa. Tem que ser alguém já com uma certa experiência, um certo desenvolvimento, que não vai se abalar com a nosso esquecimento em relação a ele, mas sobretudo de muitas vezes ele nos darem orientações, nos apontarem o caminho para a gente e a gente não dar ouvidos, fazer do nosso jeito, e muitas vezes um jeito atropelado. Mas eles não desistem de nós. Estão nos acompanhando. Muito embora respeitem o nosso livre-arbítrio. Se em algum momento a gente resolver tomar um mau caminho, tomar uma decisão equivocada, eles vão estar próximos a nós, mas não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Isso é interessante, né? Eles fazem tudo. Criam as situações. Eu me lembro uma vez que nós temos os guias espirituais e temos os espíritos familiares. Nem sempre os espíritos familiares são espíritos superiores, são aqueles nossos queridos que quando desencarnam cuidam da gente ainda, se preocupam conosco, mas às vezes nem tem um desenvolvimento tal para entender certas coisas que acontecem em nossas vidas. E a gente vê nas obras de André Luiz, por exemplo, muitas vezes esses parentes reclamando, pedindo uma ajuda, uma intervenção do mais alto, mas o mais alto, ele intervém sim, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, porque se eles decidirem por nós não vamos aprender. Seria a mesma coisa que um pai que chegou a lição de casa do filho, em vez de ele ficar ao lado apoiando, dando um suporte, ele vai lá e ele mesmo responde a tarefa para seu filho. E aí ele não vai aprender a lição. Então os guias têm esse cuidado conosco. E muitas vezes passam despercebidos. Em nossas vidas é um trabalho anônimo, um trabalho dedicado, né? Mas eles sempre estão ali, dispostos a nos acolher, a nos acudir nos momentos difíceis, mas também estão ao nosso lado, nos bons momentos. Então que possamos lembrar um pouquinho deles, né? Porque eles fazem parte de nossas vidas, nos conhecem. É muito comum, por exemplo, nós que temos filhos, a gente às vezes se esquece, porque a gente está sem saber como lidar com o filho, ou com a filha, como fazer. Quem é a pessoa que mais conhece nosso filho, nossa filha? Não somos nós. Quem é que mais conhece? É o guia espiritual dele ou dela. Então, por que não orar a esse guia, buscando nele o conhecimento e a inspiração para saber como agir? Fazer uma prece para os guias dos nossos filhos. Naquela hora que a gente está sem saber, eita, como é que eu faço? Será que isso... Porque não é simples educar, não é? Ninguém diga que basta haver diálogo, isso é um simplismo. É querer ser muito... É simplório esse tipo de pensamento. É lógico que o diálogo é bom, mas não é a única coisa. Porque a gente sabe muito bem, principalmente nós que acreditamos e que conhecemos a reencarnação, que muitos espíritos, se nós tivermos 3 filhos, por exemplo, o diálogo vai ser de um jeito com um, o diálogo vai ser de um jeito com o outro, e talvez haja outro que você nem consiga manter um diálogo. Às vezes é necessário, alguns você não tem nem dialogar, o olhar resolve os problemas, de tanta afinidade. Com outros, nem com a tentativa de conversa a coisa desenrola. É preciso muita paciência, muito bom exemplo, muita tolerância, porque são reminiscências de vidas anteriores.
nem todo filho é nosso amigão desde os séculos e séculos. Alguns deles são adversários do passado, hoje não são mais, mas no passado eram. Desconfiam da gente ainda, não tem ainda total afinidade conosco. Então, às vezes, a gente tem dificuldade. Então, eu preciso pedir ajuda aos guias desses filhos, que eles vão nos intuir de como agir. E muitas vezes esse agir, ele passa por não dizer nada. Porque o não dizer nada tem sua função. Vou contar um exemplo para você. Um grande amigo meu, um trabalhador espírita dedicadíssimo, olha, anos e anos de dedicação ao trabalho espírita, dedicação mesmo, a ponto de até, talvez, ter sacrificado um pouco sua vida pessoal. Ele hoje está bem doente, já um senhor de idade. Mas, certa ocasião, na casa espírita, olha, é o tempo que o pessoal chega para passar a palavra à nossa mãezinha. Certa ocasião, houve uma evangelizadora, era dirigente do Departamento de Infância e Juventude do Centro. E sabe o que aconteceu com ela? Ela se envolveu com um homem casado e engravidou dele. Aí o que aconteceu? Boa parte das pessoas do centro, porque nós somos humanos, não é? E ainda não compreendemos muito bem a mensagem de Jesus. E boa parte das pessoas do centro passaram a condená-la. Foi um equívoco? Foi. Mas quem tem o direito de apontar o argueiro que está no olho do outro? Quem tem o direito de atirar a primeira pedra? Mas ele, que era o dirigente, era o presidente da casa, ele não disse nada. Não tirou, não afastou ela dos trabalhos, ela permaneceu como dirigente do Departamento de Infância e Juventude. Com o passar do tempo, a gravidez avançou e ela também um pouco sentida com alguns colegas que não a compreendiam. E, infelizmente, em todo lugar há pessoas incompreensíveis. A casa espírita tem pessoas como em qualquer outro lugar. Assim como no templo evangélico, na igreja católica, no templo budista, vamos ter pessoas compreensivas, outras nem tanto. Não é o lugar que faz uma pessoa estar bem sintonizada e agindo conforme o mestre. Não é isso. É uma questão de foro íntimo. Cada um vai buscar esse encontro com o mestre. Mas ele não disse nada. Então, ela, depois que a gravidez aumentou, ela pediu para se afastar das tarefas. E ele aceitou e colocou outra pessoa para ficar dirigindo lá o trabalho da infância e juventude. Passado um certo tempo, ela o procurou e disse, veja que interessante, ele disse, olha, a minha situação, eu não sabia que ele era casado. Eu me envolvi com ele, só descobri depois. Ela admitia que não havia sido correto, precipitou-se, se envolveu e engravidou, mas foi enganada, não é? E ela disse, eu só não deixei de ser espírita para sempre porque você não me disse nada, você não me criticou de nada. Veja como às vezes o silêncio é a melhor resposta. Às vezes é com o filho, ele fez uma coisa muito errada, mas às vezes a gente olha para ele, não precisa ficar toda hora passando sermão. A gente pode, com o silêncio, compreendê-lo, ajudá-lo, e na hora certa, quando ele nos procura, a gente vai em conversa, mas com calma, deixar o calor do nervosismo, aquele calor da raiva, porque na hora que a gente está com raiva, que a gente está nervoso, a gente fala muita besteira. Se deixar essa fervura baixar, a gente ficar bem e conversar depois. Enfim, são coisas que a vida vai nos ensinando, e o Espiritismo nos ajuda, não é? A ter essa perspectiva de compreensão de seja lá qual for o erro, não deixemos de amar o nosso companheiro. Seja ele um parente querido, seja ele um companheiro de tarefa na casa espírita, seja ele um companheiro no trabalho, uma pessoa da rua, um amigo, um colega, um parente distante. Sermos um pouco mais compreensivos. Muito bem, na tarde de hoje, temos o grande prazer de ter a nossa irmã, que é da nossa casa, Isolda de Marilac, que vai tratar de um tema belíssimo hoje. É um tema que tem muito a ver com Joana de Ângeles. Ela vai explicar, não vou dar spoiler. E o tema da palestra é Amor, Imbatível Amor. Certo? Amor, Imbatível Amor. Vamos ver o que ela vai trazer para a gente, tá certo? Vamos fazer a nossa prece de início. Deixa eu olhar aqui quem é que vai. Se baixar os olhos eu já sei que não quer. Tá certo, ok, muito bem.
Vou pedir então ao nosso irmão José Souza, por favor, venha fazer a prece de início. Encarou com coragem assim, não teve bomba. Não é então, lá para ver. Coragem. Por favor. Boa tarde, meus irmãos. Vamos pensar em Jesus. Essa tarde, nós voltamos aqui para conseguir entender um pouco mais das lições que ele nos trouxe através da nossa palestra de hoje. Vamos pedir a Ele paz, pedir a Ele condição de entendimento para mais esse fim de luz que vamos receber. E após Jesus nos acontecer. Muito bem. Então, com a palavra, nossa irmã Isolda de Marilá, com o tema Amor Imbatível Amor. Sejam todos bem-vindos também, quem está aí no Instagram nos acompanhando. Boa tarde a todos e todas, tanto as pessoas aqui presentes quanto aqueles que estão nos acompanhando via Instagram. Que Deus permaneça em nossos corações e possamos aproveitar cada instante, desse momento. Eu fico ainda como uma pessoa ainda cética, não sei se parece, mas eu sou daquelas que precisa ver para crer. Infelizmente. E me emociona quando eu vejo as coisas se encaixando. Não falei nada para Alain, ele não sabe nada do que está aqui. E ele falou de coisas que está dentro da palestra, entende? De forma intuitiva, não sei de que maneira ele foi tocado, mas ele falou de amor. Amor através do silêncio. Amor, compreensão, amor, respeito, que não ofusca o livre-arbítrio do outro. E ele usou até o exemplo de 2 exemplos e falou de filhos também, que é uma das maiores missões que a gente tem quando é mãe, quando é pai, de ajudar outros irmãos a seguirem na senda da evolução. Então não é uma tarefa fácil, é árdua. E de muita coragem, E eu fiquei muito, nossa, que bacana que ele fez esse introito tão significativo para o que na verdade, eu escolhi, gente, tem a ver com Joana de Ângeles, sim. E aí, eu resolvi falar dela e me emociona demais, demais. Porque quando eu era jovem, muito jovem, 15 anos, adolescente, eu dizia, o que eu quero ser quando eu for adulta? Qual é a minha profissão? E aí, como boa adolescente, ficava imaginando, E muita gente dizia, essa profissão nunca não dá dinheiro, essa outra. Mas de família muito humilde, meu pai olhou para mim e disse assim, olha, eu só posso pagar nessa faculdade aqui, escolha daqui o que você pode fazer. E aí eu fiquei em dúvida muito, assim, eu queria jornalismo porque eu queria divulgar as coisas erradas para que as pessoas fossem felizes. E queria psicologia para ajudar. Mas eu não tinha dinheiro para demandar as duas. Nova, tá bom. E eu agarrei o que ele me deu e fui fazer letras e fui trabalhar como professora de inglês. Ganhando dinheiro, foi assim que eu realizei esse sonho. Mas eu estou contando porque hoje essa palestra é para mim de verdade. Porque eu já fui muito revoltada com Deus. E não estou com vergonha de contar isso a vocês. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Enfim, e aí, na casa espírita,
professora de inglês. Eu me deparei com muitas coisas. Mas uma inquietação tão grande, me formei em 97, vocês vão entender. E aí, em 98, assim que saiu este livro, eu estava numa determinada casa espírita, a primeira que me acolheu, a Casa Allan Kardec. E eu fiquei encantada. E quando eu li o livro, eu disse, meu Deus, e agora? O senhor vai fazer isso comigo? Eu queria ser psicóloga. Eu queria fazer o que Joana está dizendo aqui. Eu acho que eu ia ajudar mais. O senhor não deixou fazer. Como é que pode? Primeira, uma das revoltas contra Deus. Os anos se passaram. 98, ele saiu. 2005, tio Romão, da Casa Espírita Joana de Ângeles, disse assim, olha, vai abrir psicologia. Meus olhos brilharam. Mas eu não tinha dinheiro, era tudo muito caro. E para resumir, eu fui fazer o vestibular R$100 no bolso. E eu entrei aquela rampa chorando. Eu vou passar. Eu sei que eu vou passar. E como é que eu vou pagar? Os irmãos fizeram uma cotinha e pagaram a faculdade para mim. Até o momento que eu consegui pagar sozinha. E foi Joana, a minha maior inspiradora. Porque ela dizia e dava passo a passo de como ajudar as pessoas. E eu tinha sede. Foi assim. Então, Joana é minha madrinha, é minha inspiração. Joana me ensina todo dia, se acalma, se acalma. Então, por isso, meu amor por ela. E aí, amor imbatível amor. Por que amor imbatível amor? E aí eu vou tratar de 4 temas. O que é o amor à luz da doutrina espírita? Quais os efeitos da lei de amor? Pena que quem está aí nos acompanhando em casa não pode ver os slides que eu botei rosa, tá? Adoro rosa. Onde está o amor de Deus por nós? E por que é que o amor é imbatível? Que Joana disse tanto que ela era imbatível. Eu estudei, quem já leu já sabe, mas eu estudei muito para poder explicar àqueles que ainda não leram por que é que ela disse isso. Então vamos lá. Quem já fez algumas perguntas do tipo dessas que eu trouxe aqui para vocês? Eu já fiz todas. Por que eu sofro tanto? Por que, meu Deus? Porque Deus permitiu ou permite que eu sofra desse jeito. Eu não mereço. Veja que ousadia minha. Será que se eu estou ruim assim para merecer tudo isso? O que é justo mesmo? Elas são minhas. Eu não sei se alguém aqui ou alguém de casa já fez essas perguntas. E eu poderia passar o resto do ano, não era nem da tarde, entrando pela noite, dizer os motivos que me levaram a fazer essas perguntas. E aí, para entender elas, eu fui estudar. Olha, no dia 3 de outubro desse ano, fizeram 30 anos que eu coloquei meus pés numa casa espírita. E só nesses últimos anos é que eu posso dizer a vocês que eu estou vivendo de verdade tudo aquilo que eu leio. No mínimo, refletindo mais. E ainda não sei de nada. E Deus é tão bom que me esperou esse tempo todinho para que eu fosse compreendendo. E Ele está começando a me permitir ver essas respostas. O que é o amor? O amor é de substância criadora e mantenedora do universo. Que coisa forte, né? Constituído por essência divina. Amor imbatível amor, está na página 15. Substância criadora.
se é substância criadora e a gente já sabe que Deus criou tudo, então vem dele. Ele é o amor em essência. Ele é o criador de tudo e todos. Então ele é a própria essência do amor. Primeiro ponto. E no Evangelho, parei para mexer nos slides, tá, gente? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, está lá. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Gente, que coisa forte. O amor resume, olha só, inteiramente a doutrina de Jesus. E qual é a doutrina de Jesus? Está aqui o Evangelho. E no Evangelho a gente vê, nossa, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados, né? Aqueles que são mansos e pacíficos. E ele fala absolutamente tudo. Amar o próximo como a si mesmo. Perdão das ofensas. Realmente, quem ama consegue exercer tudo isso. E ele é o maior exemplo que nós temos, que veio aqui à Terra, para exemplificar a lei de amor. A lei de Deus. Do amor divino. E Jesus, em momento nenhum, ele revidou. Jesus, em momento nenhum, ele foi em busca de salvaguardar a sua honra. Jesus não disse em momento nenhum, você um dia vai pagar, viu? Jesus foi manso. E ainda foi forte o suficiente para dizer, Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele ainda disse isso. Então eu entendo agora. Por que que está lá? O amor resume tudo que Jesus veio ensinar. Porque quem ama não maltrata, quem ama não odeia, quem ama perdoa, quem ama cede. Quem ama silencia para o mais tolo falar. Quem ama fica feliz com a conquista do outro. Quem ama perdoa. Quem ama, acolhe. Então, realmente, o amor resume tudo o que Jesus veio dizer aqui. E é tanto que os 10 mandamentos ele veio dizer: amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, não bote nada no meio, ame seu Criador, seu Pai, e amar o próximo como a si mesmo. Amor. O amor é o sentimento mais complexo e mais simples que predomina no ser humano, ainda tímido em relação às suas incontáveis possibilidades. Incontáveis possibilidades porque o amor é infinito. E quanto mais a gente lê e estuda, mais a gente ainda precisa compreender sobre o amor. Segundo Joana, nesse livro maravilhoso, Amor, Imbatível Amor, ela nos revela que o amor atravessa fases. 3 fases. A primeira fase, a fase infantil, que tem caráter possessivo. Podemos ver alguns exemplos no nosso dia a dia. O amor possessivo, de casais. Se você não for meu nem minha, você não é de mais ninguém.
Mães, pais, oxe, não, meu filho, ninguém faz isso com meu filho, não, de jeito nenhum. Meu filho é só meu, peraí, e isso aqui ninguém mexe. E aí você faz coisas que às vezes ultrapassa, né? Eu não sei se vocês, todo mundo deve conhecer alguma coisa que, para defender o filho, antigamente tinha muito isso, e ainda se tem, né? De vai lá e mata, fez mal a minha filha, peraí. E aí acaba com a vida do outro. Quem não tem histórias assim mais perto, né? O amor posse. Ninguém faz isso com os meus. Amor posse. Amor juvenil, que se expressa pela insegurança. Puxa, será mesmo que aquela pessoa me ama? Nossa, não sei não se eu sou amada assim. Eita, tô um pouco aqui insegura, não sei, preciso de mais provas, né? É um amor inseguro ainda. Ele não tem certeza de todo o poder que ele tem, certo? E o terceiro e último, segundo Joana, o maduro, pacificador. Então ele não vai tirar satisfação, que se entrega sem reservas e faz-se plenificador, ou seja, uma coisa que é plena, sabe? Que traz algo bom, pleno. Esse é o amor maduro. É o amor que, eita, tu comprasse pra tu, foi, nossa, e fica com inveja, fica com ciúmes. Esse amor é aquele que bacana, você conseguiu isso, puxa, e que vibra, que está ali junto. É o amor que não cobra, é o amor que liberta. Vai ser feliz, vai. E é tão forte e libertador que a gente fica querendo voltar. Então, olha, veja se não casa direitinho com o que Jesus disse lá no Evangelho, que fala, o amor, ele começa no instinto, né? No começo é tudo instinto. À medida que a gente vai evoluindo, vai se transformando na essência mais pura. Então vamos chegar a sentir esse amor. Olha que maravilha! Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Porque quando a gente ama, como eu estava dizendo antes, a gente consegue compreender melhor, não julga tanto. Então isso é o aperfeiçoamento. Ora, se você pensar, antes a gente tinha algo mais forte no sentido de, era até normal os duelos antigamente. Tu sabia que vai ter um duelo hoje à tarde? Vai, porque aconteceu isso. Então era algo até comum na época. Já evoluiu, eu sei que ainda existem os duelos de forma implícita, mas a gente já evoluiu um pouco mais. Olha que bacana. Amar, mas o que é amar mesmo? Amar no sentido profundo, Evangelho segundo o Espiritismo, é ser leal. Então não trai. Probo, respeitoso. Consciencioso, sabe o que deve ser feito para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. Então esse verbo amar, ele vai muito além. E a gente sempre precisa se colocar, eu iria gostar que alguém fizesse isso comigo. O parâmetro sempre somos nós, para nos guiar diante do que fazermos ou não fazermos. Por isso que fala que é consciencioso, que traz a razão, que traz a gente para o raciocínio do que é certo e do que é errado. E onde está o amor de Deus por nós? Alguém já descobriu? Só precisa dizer sim ou não. Vocês descobriram? Que bom. Será que vai coincidir com o que Joana fala? Na reencarnação. Na lei de causa e efeito. É a maior prova de amor.
Que por conseguinte o culpado eu extraí tal qual, está na Gênesis, tá? Por isso que eu botei bem certinho. Gênesis, um livro maravilhoso, item 32 para quem quiser pesquisar. Que por conseguinte o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa, acaba com o arrependimento e a reparação. Então essa é a maior prova de amor de Deus para a gente. A reencarnação. É aí onde está o amor de Deus. Porque quando Ele nos criou simples e ignorante e disse, pronto, vocês são livres. Vocês são livres para traçar o próprio caminho. Olha que coisa bacana. E ainda disse mais, você vai usufruir de tudo aquilo que você fizer. De tudo, bom ou ruim, mas eu vou estar sempre aqui para quando você necessitar de ajuda. No livro O Problema do Ser do Destino e da Dor, então uma vez disseram a Leon Denis, mas não é uma obra mediúnica. Se é sim, eu fui guiado pelos, isso conta o Chico, né? Eu fui guiado pelos espíritos, então é. Aí ele diz o seguinte: o bem e o mal praticado constituem a única regra do destino. Sobre todas as coisas, uma lei grande e poderosa exerce influência, em virtude da qual cada ser vivo do universo só pode gozar da situação correspondente a seus méritos. Olha que coisa divina para enfatizar ainda mais aquilo que Joana falou em amor, imbatível amor. Deus é justo. Lembra aquelas perguntas? Onde é que está a justiça de Deus? Por que eu sofro tanto? Olha aí, clareando a resposta. As respostas estão na reencarnação, na continuidade da vida, no nosso passado. E que de forma muito intuitiva, né? Já se dizia, que se faz, a que se paga. Eu ouvi tanto isso da minha amada e idolatrada avó. A que se faz, a que se paga. Mas não é que é verdade? Porque causa e efeito. E aí Deus é tão maravilhoso que, olha só, veja que lindo. O universo só pode, ou melhor, só pode gozar da situação correspondente aos seus méritos, aos nossos méritos. Eu não posso carregar a dor de ninguém, e ninguém pode carregar a minha. Eu não posso ultrapassar os limites e dizer que fulano vai sofrer, vai pagar porque eu quero. Olha, lei de causa e efeito. Então a reencarnação, ela é a maior prova de amor. E eu vou dizer por quê. Frase de Joana de novo. Criado o espírito simples para adquirir experiências através do esforço próprio e renascendo para aprimorar-se. Esse é o caminho. Renascendo para aprimorar-se. Gente, eu não sei se você... É muito além o que é que está por trás dessas frases. Muito além. Eu não tinha tanta dimensão desse amor divino para conosco. E uma vez, recentemente, uma amiga disse assim: Zolda, reciprocidade só cabe ao amor. E eu disse: puxa, isso dá para a palestra. Porque por isso que a gente sofre tanto. Porque a gente usa muito a reciprocidade. Veja-se em casa. É a reciprocidade que vem fazendo com que as pessoas sofram. Como assim, Zolda? Se a gente for olhar direitinho todos os nossos sofrimentos, é porque a gente revidou tudo. Fui traída, peraí, você me paga. Você vai ver o que eu vou fazer. Você tirou a vida do meu pai, peraí, tirou a sua também. E a gente vem anos a fio, resgatando coisas que nós infringimos as leis. Eu não consigo mensurar, mas é óbvio que nós temos a ideia do que fizemos. Olha, se Joana diz assim, estamos na nossa melhor versão hoje,
Jesus e eu, em 4 encarnações passadas, misericórdia, quem eu era. Se a gente vasculha o nosso íntimo e ainda tem umas pontinhas dessa, não se perdoar aqui não. Então, olha, significa dizer que eu ainda estou emperrada, né? Imagine encarnações anteriores. Como eu não estava. Nós, não estávamos. E aí, é muito forte isso. Reciprocidade só cabe ao amor. E Joana diz assim, provando que a reciprocidade só cabe ao amor mesmo, porque ela fala nesse livro, agir evitando reagir. Quem consegue? A gente é insultado, só dá logo aquele comichãozinho assim por dentro. Você quer logo se defender. Quem consegue? Quem conseguir, graças a Deus, que bom, está no caminho certo. Quem ainda, vamos continuar lutando. Agir evitando reagir. Pensar antes de atuar. Reflexionar como passo inicial para qualquer empreendimento. Promover a paz, ao invés de investir na violência, constituem tudo isso os passos decisivos para o comportamento saudável. Veja que fantástico. Não é o que Jesus ensinou. Não revide. Não vá dar na mesma moeda. Porque nós estamos sofrendo hoje por conta da reciprocidade do mal. A gente está revidando até hoje. As guerras estão dizendo, né, que briga de poder é o que? É você revidar o que você está recebendo. Alguém tem que parar. Alguém tem que parar isso, gente. E começa aqui de dentro de cada um. E ela começou falando, né, de família. Começa na nossa família. Começa com o filho, com o marido, com a esposa, com a mãe. É ali, é dia após dia. A gente começa a exercitar isso aí, ó. Será que vocês conseguem? Será que eu consigo? Vamos tentar? Evitando reagir. E Alain, de forma tão bacana, ele trouxe o silêncio como uma arma também muito boa. É terapêutico. Quando você não conseguir falar, então silencia. Veja o que ele falou da irmã. Eu ia nunca mais ser espírita e você silenciou e eu estou aqui. Puxa, que coisa forte. O amor tem sido o grande modificador da cultura e da civilização. O imperador Honório, governador de Roma, fechou as escolas de gladiadores no ano de 399. Depois de quê? Depois de uma pressão muito forte dos cristãos da época. Ele se sentiu tão pressionado que ele fechou desde essa época. Então foram um grupo de irmãos que foi lá, meteu a cara e usou de tudo para poder fechar e fechou. Olha. Um homem humilde atirou-se das galerias e começou a suplicar-lhes que não se matassem. Isso no circo, né, onde tinha as lutas, onde as pessoas iam, né, tinha aquelas lutas até uma pessoa morrer, falecer, desencarnar, e era uma grande homenagem que se fazia, né, ao imperador, que se fazia ao general lá. E aí aconteceu isso, das galerias, um homem humilde, ele entrou no meio e começou a suplicar: por favor, acaba com isso, não faz isso, pare de matar. É óbvio que ele foi apedrejado e tudo que encontravam nas mãos foi jogado nele até a morte. E é óbvio que todos riram e de todos: "Êêê, morreu, que delícia!" Em 404, as lutas de gladiadores foram abolidas depois desse episódio.
O amor tem sido o grande modificador. Porque foi um ato de amor dessa pessoa que se jogou sabendo, ele sabia que não ia sair vivo daquela arena. Mas ele se jogou porque ele não suportava mais. Foi um ato de amor. Então, o amor tem sido. Quantas pessoas às vezes precisam desencarnar para as pessoas se chocarem? Eita, vamos levantar essa bandeira. Espera aí, não vamos fazer mais isso não. E as coisas vêm se modificando. Bem, palavras de Joana. Entretanto, ressurgiram, sem dúvida, de forma diferente, naquelas denominadas artes marciais no Oriente e o boxe no Ocidente. São eles os que ainda gostam de ver o outro cair sangrando. Elas estão de volta. Mas aqui, Joana diz que em breve elas serão abolidas. Olha que bom, porque a paz vai reinar. E ninguém vai precisar dizer que é um esporte maravilhoso, o que ainda quase se quebra dente, maxilar e outras coisas. Elas vão acabar. E segundo Joana, em futuro próximo. Deus não nos abandona. E espera o momento certo, gente, para deixar os efeitos das nossas ações serem reparadas. Eu não lembro o livro, se vocês lembrarem me ajudem, mas eu li ele há mais de 25 anos. E com certeza foi um dos livros de André Luiz. Eu só não recordo qual foi. Quem recordar me ajuda. Tinha uma André Luiz que dá um monte de exemplo para a gente ser ajudado. Ele conta nesse livro que tinha uma senhora que ela era uma senhora de engenho, riquíssima, poderosa, e que ela, ninguém podia dizer tanto assim, que ela fazia engolir ovo quente às escravas. E quando os escravos fujões ela pegava, vocês sabem o que é prensa? De antigamente, você ia com o boi, ficava preso aqui, e a prensa ela ia até moer os grãos. Só que ela transformou essa prensa, porque eles ficavam rodando, presos num cabozinho, até fazer xerém, fazer grãos mais finos. E ela adaptou. No lugar de seus bois, ela botava os escravos aqui. E à medida que eles iam rodando, ia esmagando a cabeça deles, dos escravos. Toma, negro, mandei fugir das minhas terras. E assim foi feito durante a vida dela todinha. Os anos se passaram. Uma encarnação seguinte, uma senhora normal, posses, e a seguinte também, e a seguinte também. Sabe aquela vida feliz, sem nenhuma intercorrência, tudo muito bom, tudo ótimo. Várias encarnações se passaram, até que chegou uma em que ela teve filho, mas ela faleceu sozinha, com um câncer severo no cérebro. E tinha uma vizinha bondosa que ia ajudar ela todo dia, ia lá fazer as coisas para ela, dar alimentação. E um dia, quando essa vizinha chegou, ela estava com saía, sabe, do ouvido. Ela faleceu. Deus esperou. Minha filha, quando você tiver condições, você paga o seu débito. Várias encarnações passaram. Olha que lindo. Não é assim não. Errou, vai pagar de todo jeito. Deus é bondade, Deus é amor. Me aconteceu vários episódios, mas esse me chamou a atenção. Meu tio avô, Pauperme, de passar dias sem comer nada.
E aí eu dizia, Tinara, não, quando eu estiver trabalhando, eu vou dar uma feirinha a meu tio todo dia, ou melhor, toda semana. Ele foi assassinado. 5 pessoas tiraram a vida dele de uma maneira horrenda. De ter olho furado, horrenda. Me revoltei. O senhor de novo me abandonando. Como é que o senhor tem coragem de fazer isso comigo? O senhor não podia esperar, não? Ah, você não tem noção. Eu não quero mais ser espírita. Eu já era espírita. E fazia palestra. Eu não admito uma coisa dessa. Como é que pode? Ah, não, essa lei causa e efeito. Como não? Isso é horrendo demais. Horrendo demais isso. E eu me revoltei dias a fio. Mas eu avisei a vocês que eu era cética, não é? O tempo passou. Mais de 20 anos. E ficou aquela coisinha, né? Eu fiz as pazes mais ou menos. Outras coisas aconteceram, mas de novo o senhor fazendo isso comigo. E ele só olhando. Uma vez, quando eu comecei o espiritismo, nós temos um guia espiritual. Aí eu disse, como é seu nome? Eles não podem dizer, né? Eu escutei de longe, Július. Eu não sei se é não, mas eu chamo ele de Július, ele que atenda. Não sei se esse é um nome fictício, é dele mesmo, mas eu chamo Július, é você. Quando eu falar esse nome, é você, viu? Estou sem explicação aqui. Tá horrível essa vida assim, porque, meu Deus do céu. Aí, minha filha, se você desse à feira, ele ia se sentir humilhado. A condição dele, poxa, você não ia dar um trabalho a ele, você ia dar o alimento só do corpo, minha filha. Isso aí eu estou imaginando Deus falando comigo, tá? O que foi que aconteceu? Deus me prova de que, Deus, me perdoe. E ele volta. Agora, você não queria, agora eduque ele. Eduque. Não, mas não pode ser ele. Não, isso seria tão maravilhoso de ser. E aí, a reencarnação, como é isso? Você termina a encarnação e vem a outra e dá continuidade, isso é verdade? É verdade, gente. É verdade. Eu tenho uma prova. Eu tenho várias provas e vocês devem ter também, se vasculhar. E tem outros. Quantas e quantas pessoas... Chegou uma menina perto de mim e disse assim, eu pedi tanto a várias irmãs desencarnadas, volta comigo porque eu me suicidei em determinada encarnação e eu preciso voltar um pedaço dela para fazer umas coisas, eu preciso. E ninguém queria. Ninguém queria, porque, poxa, eu vou ficar com você só 7, 8, 9 anos? Não, isso não vai ser justo. E aí, um determinado casal aceitou. Eu disse, eu te amo tanto que eu vou. Eu quero, venha porque eu vou lhe ajudar. E se você ficar comigo 7, 8, 9 anos, eu vou lhe dar todo o amor do mundo. E aconteceu. E no momento que essa pessoa tinha condições, ela voltou nessa condição e ela conseguiu cumprir. Tantos outros exemplos a gente poderia dar aqui o resto da tarde. Hoje você tem alguém difícil para lidar? Você tem algum irmão, um filho, uma filha? Tem alguém que é bem difícil? Será que não é porque é a hora de você cuidar dela ou dele? E que Deus disse, filho, chegou a hora. Mas olha, você não vai aguentar sozinho, eu te dou essa pessoa aqui, ó, vai com ele, vai com ela. Juntos, vocês vão conseguir. Então é isso que eu estou tentando dizer. A gente paga as dívidas, mas não paga de qualquer jeito.
é quando a gente tem condições. É quando a gente está preparado e dá para acontecer a reparação. E Deus é maravilhoso que ainda nos oferece subsídios para a gente passar da melhor maneira possível. E quando é que o amor vai vencer? Assim também as guerras, as lutas fratricidas entre irmãos, os conflitos domésticos e sociais, quando a consciência de justiça suplantar as tendências destrutivas, o amor vencerá. O amor vai vencer. Vocês sabem por que ela fala que o amor é imbatível? Amor, imbatível amor. Vocês sabem? Gente, isso me emociona demais, demais. Olha que coisa bacana. Opa. O amor é imbatível, porque sempre, sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Por isso que ele é imbatível. É o amor. E quando a gente se propõe a amar, o nosso sofrimento ele fica de lado. Porque o amor é gigante. O amor, ele ultrapassa todos os limites. Quem já leu o livro Libertação e tantos outros da doutrina espírita que fala de mães, de irmãs, de irmãos que passaram décadas, centenas de anos a fio no umbral, nas terras mais profundas para resgatar outros tantos irmãos. É amor. Chico dizia: eu não consigo ser feliz totalmente, porque eu sei que tem muito sofrer aqui ainda. Não dá. Agora, nesse momento, tem criança falecendo, desencarnando, tem idosos, tem um monte de atrocidade acontecendo. Por isso que foi dito que a felicidade é relativa aqui na Terra. Mas tem como você, no mínimo, sentir esse amor e fazer tudo o que tiver ao seu alcance. Porque o amor, ele pode muito mais do que eu, do que você imagina que possa acontecer. É o amor. Por isso que ele é imbatível. Literalmente ele é imbatível. Veja, a cada encarnação a gente aprende um pouco. Concordam? Pelo que a gente já tem de conhecimento. Às vezes eu tinha dúvidas. A gente aprende, eu sabia que a gente aprendia também no mundo dos espíritos, quando a gente ainda necessita reencarnar, e está no mundo da erraticidade, né? Se preparando para uma próxima. A gente também aprende. Mas é aqui, na carne, que a gente exercita tudo aquilo que teoricamente a gente estudou lá, no plano espiritual. E André Luiz, na sua coleção infinita desses 16 livros, não é 16 anos? Né? Nesses 16 livros, ele todos eles, ele faz um apanhado de grandes exemplos para dizer a gente: olha, gente, eu fui muito ignorante na Terra. Quando eu era médica, eu achava que a felicidade estava aqui, estava ali, mas eu não tinha dimensão do que era o amor de Deus para conosco. De esperar, por isso que ele dá tantos exemplos como ele relata nesse livro, em um dos livros, que eu não lembro se é Entre a Terra e o Céu no Mundo Maior. Não lembro mesmo dessa senhora. E tantos outros que ele dá, revelando o quanto Deus nos ama e espera o nosso tempo de refazer as nossas faltas. E onde é que está a justiça? Nessa espera. No tempo amadurecido de cada um, para poder a gente resgatar aquilo que foi perdido. E a gente poder ter paz e saúde de dizer, e é uma palavra, são frases de Chico: o mais importante não é eu me deitar sabendo que eu perdoei, mas é eu ter a consciência de que não fui eu que fiz.
Porque dói muito mais a sensação de eu ter machucado do que eu ser um machucado. Eu não tinha dimensão do quanto isso era forte. Juro a vocês. E é uma dor que parece que dilacera o coração da gente. Você saber que você foi o causador. Olha a evolução. Aqui, se você tem, eu queria me vingar, mas você já não faz mais. A gente já não faz mais como antes. A gente já deu muitos passos bons. E tudo que vai acontecendo, que a gente não entende, isso eu aprendi a duras penas, confie. Confie. Algum propósito deve ter aquilo ali que você está passando. E nada é para sempre, né? Nada, nem felicidade aqui na Terra, nem a infelicidade. Até porque a nossa vida aqui na Terra, ela é finita, que esses órgãos vão falecer. Então, acredite, se você está fazendo tudo certo e você ainda está no sofrimento, confie. Se você fez tudo que estava ao seu alcance, porque você ainda necessita um pouco mais para se depurar, certo? E talvez tenha coisas que a gente desencarne sem ter a noção, o Senhor deixou por causa disso, foi. Talvez a gente não tenha essas respostas agora, mas quando a gente desencarnar, a gente vai ter. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele nos prepara para tudo. Seja através dos livros, seja através de outros irmãos que às vezes não sabem porque do nada dizem uma frase para a gente. E você, e você pega aquilo ali. Será que é algum recado? Então o amor é imbatível. Porque é o primeiro amor imbatível de Deus. E de Jesus, o nosso mestre, que veio dizer, olha, vem aqui fazer assim, ó. Tá vendo? Ele não impôs, olha, se você não fizer isso, você não vai ser feliz, não. Em momento nenhum ele fez isso com a gente. E até hoje ele diz, olha, é assim. Quando você tiver condições, você vem e faz. Acho bacana a casa espírita, assim, quando o dirigente consegue dizer, no seu tempo, é uma extensão, né, do que Jesus quer que a gente se sinta aqui, acolhido. Amor imbatível amor. Eu não preciso da outra, eu não preciso da só a feira. É a maior prova. E vocês devem ter também uma prova. E mesmo se eu quisesse negar essa prova, eu não conseguiria, porque ele faz eu entender que a reencarnação ela é justa, ela existe, ela é real e é esse o caminho. No lugar de um tiro, é um sinal enorme. No lugar do olho estourado, é uma cava maior que se tem na seleção. Na mesma hora que se acordava, os mesmos hábitos, frases, lembranças. Deus, eu sou cética e o Senhor deixa isso acontecer. Para que eu entenda que o amor é imbatível. E quando a gente dizer, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso? Eu dei lugar agora, o Senhor quer me dizer algo, então me perdoe, eu ainda não estou entendendo, eu ainda não entendo, me perdoe. Ainda dói, eu não entendo, mas eu vou entender. Eu vou. Porque o amor é imbatível, principalmente do Senhor para comigo, para com vocês. O amor é imbatível. E às vezes a gente não entende esse amor de Deus, que só diz que é esse sofrimento de poucos anos aqui. Se você está pagando um débito, e que você depois vai ficar em paz com você, meu filho, minha filha, você vai conseguir. Que Deus, na sua infinita bondade, cuide de cada coração aqui, e que cada um
um aqui possa acolher o seu próprio sofrer, para que você possa se dizer a você mesmo: se eu errei, hoje eu quero acertar. E um dia nós vamos compreender tudo aquilo que a gente passou nessa vida. Então, que sirva. Eu quis só aqueles exemplos que Divaldo dá, né? Aquelas histórias. Eu não queria trazer outras. Eu trouxe a minha, sem um pingo de vergonha, para dizer: aconteceu comigo, ela não está longe. Eu era muito revoltada com Deus. E eu estou conseguindo mudar já. E quando eu fraquejar, chegar mais triste, eu quero contar com vocês, de verdade. Porque sozinho a gente não dá conta. É muita dor. Não dá conta. Parabéns a todos vocês que estão se esforçando dia após dia. E eu sempre ouvi, desde que eu cheguei na casa espírita, o espírita é aquele que cai. Eita, caí! Sacode e se levanta. Vamos de novo. Todo dia eu me levanto, todo dia eu não consegui ainda não consegui, mas eu estou em vias de, né? Quem sabe? Comecei agora, né? Essa nova fase da vida. Então, que Deus proteja cada uma, que vocês possam sair daqui e exercitar esse amor, imbatível amor, na pequena sociedade que Deus nos deu, que é em casa. Se vocês conseguirem dentro de casa, se sintam vitoriosos. Tá? E quando puder estender no trabalho, em outros ambientes, nossa, está valendo muito, gente. Porque olha, vamos olhar para trás, não com vergonha do nosso passado, mas, eita, eu não faço mais. Eu não faço mais aquela... Eu não batia palma quando arrancavam a cabeça de alguém. E hoje... eu escuto as notícias, hoje nós escutamos as notícias e a gente lamenta. Puxa, lamenta tanto que se tem, as campanhas surgindo, mães que vão ter bebês, e o projeto Aninhando, né? Aninhando Mães, está começando. Peraí, vamos ajudar. Olha, se antes a gente tinha a coisa de dizer: não vou danificar meu corpo, vou abortar. Hoje, nós estamos defendendo outras mães. Olha, a gente levantou a bandeira. E quantos outros projetos vão surgir em prol do amor? Incontáveis. Então, vamos expandir este amor. Que Joana continue inspirando meu coração. Que Jesus, o nosso guia, continue tocando nas nossas emoções, e que o estudo nunca nos falte para a gente continuar compreendendo e divulgando esta doutrina tão libertadora, tão acolhedora, e principalmente que nos ensine que Deus é amor puro, e que se Ele é amor, Ele não iria criar criaturas feitas para sofrer para sempre. Então é só consequência. E toda consequência ela tem um fim. E só depende de nós. Reciprocidade só para o amor. Que Deus nos abençoe. Muito bem, meus irmãos. Então, agradecemos ao nosso irmão Isoldo, né, que trouxe esse tema tão bonito, né, falando sobre o amor, e trazendo aí o seu depoimento, o seu testemunho, né, que dá a comprovação da reencarnação, né, recebendo em casa como filho, justamente aquele seu tio, que ela lamentou tanto a sua passagem, foi tão dolorida, né? E muitos de nós têm situações desse tipo. Recebemos aqueles afetos, recebemos alguns desafetos também para poder se ajustar, e assim vai. A nossa vida é assim, repleta dessas possibilidades para a gente aprender a amar. E tudo é amor de Deus, mesmo que no primeiro momento não pareça, né? A gente reclama um pouquinho, é meio estranho, porque eles não compreendem bem os seus desígnios, mas sempre é o amor de Deus. Muito bem, obrigado, senhor. Viu? Então vamos encerrar nossa reunião, dando alguns avisos, né? Nós estamos já, o nosso irmão lembrou bem, já está chegando outras doações aqui, estamos já fechando os 2 últimos enxovais
desse período, né? Foram 2 no mês passado, e serão 2 mais nesse mês, e aí começaremos uma nova fase, né? Mas no dia 18 de novembro, que é um sábado, às 4h30, vou fazer um pouquinho mais tarde, por causa do calor, né? Às 4h30 a gente vem para cá e vai entregar os 2 enxovais de novembro. Dezembro a gente vai ver ainda como é que vai ser, mas com certeza nós teremos aí outra gestante que precisa desse suporte, né? Que não é só um enxoval, como nós não falou muito bem, né? Não é só dar a feira, né? Não é só dar um enxoval, mas é também dar o carinho, dar a atenção, emprestar o ouvido, dar um abraço, um sorriso, atenção, uma orientação, tudo isso faz parte. E conviver, né? De alguma forma a gente conviver com eles. Muito bem, então vamos, na semana que vem, deixa eu dar só esse último recado, nós teremos o nosso irmão Joseano, que é lá da Aliança Espírita Ima de Cacho Meimei, que fica lá em Gravatá, vai estar aqui conosco, visitando a primeira vez. A gente, de vez em quando a gente vai lá para participar com eles, e ele vem nessa troca, né, que faz muito esse intercâmbio. Ontem mesmo eles estavam, ontem à noite, no Jefa, no Grupo Espírita Francisco de Assis, lá em Jaboatão, comemorando com eles 38 anos de aniversário. Então, não foi, eles mandam também alguém para cá, a gente vai fazendo esse intercâmbio, né, que é muito importante, essa troca, a gente aprende um com o outro, outros olhares, porque ninguém tem um olhar completo sobre a mensagem de Deus. A gente precisa ver os pensamentos diversos, é muito bom, acho isso rico demais. Graças a Deus que a doutrina nos permite esses olhares. Então, quem quiser tomar o passe, é só aguardar um pouquinho, tá certo? Quem vai chamar. Agradecemos a presença de todos, agradecemos quem nos acompanhou também no Instagram. Temos aqui a nossa irmã Rita. Olha, Rita, botou gratidão imensa. Rita é lá de Minas Gerais, é lá de um centro que também temos esse intercâmbio com eles lá. E ela, de vez em quando, a gente está fazendo alguma live com eles são muito queridos, né? Um grupo muito amigo. Né? Obrigado pela presença. Nossa irmã Jaciquele, que participou com a gente aqui e agora está frequentando lá em Portugal. Ela se mudou e conseguiu uma casa lá, alguns amigos aqui indicaram, e ela já está engajada em tarefa por lá. Também nossa irmã Cláudia Soares e outros tantos que entraram aí, deixaram suas mensagens. Olha, Jaciquele, isso foi emocionante, é isso aí. Muito bem. Vamos encerrar então com a prece final, tá certo? Eu vou pedir a nossa irmã Dani, por favor, venha fazer a prece. Antes da prece final, eu queria dar um testemunho também em relação ao amor de Deus. Porque quando eu conheci o Espiritismo, antes de conhecer a Terra, tinha muitas indagações em relação a muitas coisas que acontecem na vida da gente, né? E depois, eu sempre me questionei, por que Deus privilegia uns e outros não? Por que uma criança nascer com doente e outras não? Deus é amor, né? Sendo tirano desse jeito, porque para mim a visão era essa. É porque Deus quer, como muita gente diz, é porque Deus quer. E quando surgiu a reencarnação, que era a reencarnação, aí foi que eu vi como Deus é amor. Porque a reencarnação é isso, é a chance que Ele nos dá sempre de sermos pessoas melhores, de sermos merecedores de tanto amor. Não é isso? Quando você falou hoje, Isolda, eu lembrei justamente disso, que a reencarnação é a prova maior do amor de Deus para conosco. É isso? Pois vamos nesse instante serenar o nosso coração, elevar nosso pensamento ao alto. Obrigada, Deus Pai, pelo teu amor por nós. Obrigada por enviar o mensageiro de luz, o Mestre Jesus, para nos ajudar a compreender o amor. Obrigada pela essa tarde de hoje, por essa palestra tão maravilhosa, que possamos a cada dia mais amar a nossa Deus. E sendo assim, meus irmãos, damos por concluída essa primeira parte do nosso trabalho. Muita paz para todos.